Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos que estão entrando. Nós vamos dar início aqui à nossa lição 3 da nossa revista, terceiro trimestre, a qual tem aí com o tema, a fragilidade humana e a sabedoria divina, o sofrimento e a restauração de Jó, que é um livro muito interessante. E hoje especificamente nós vamos estar lendo, estudando a nossa lição 3, Jó e a realidade de Satanás. Paz do Senhor, aqui é o pastor Abelardo, que é o nosso pastor local aqui, onde congregamos na igreja Assembleia de Deus Ipiranga do Parque Santa Madalena. Paz do Senhor, pastor. Missionária Manuela, Deus abençoe também. Faz parte aí de todo o grupo da escola dominical, amém? Vamos estar estudando hoje a lição 3, que é Jó e a realidade de Satanás, amém? Vamos estar orando antes de iniciar essa aula, para que Deus nos dê entendimento, abra nossa mente, para que possamos entender sempre com mais clareza a palavra de Deus, amém? Oremos em nome de Jesus. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, para mais um domingo, mais uma aula, diante da Tua presença. Pai, te pedimos, Senhor, nesta manhã, abra nossa mente, nos capacita, nos dê entendimento, que possamos ler os textos e ter clareza para entender da Sua palavra, que a Tua palavra, meu Pai, é viva e eficaz, que possamos levar ela, meu Pai, como um manual para nós vivermos neste mundo até chegar, meu Pai, no céu, a Sua glória. Pai, nós cremos a Tua palavra que é viva, nos ensina nesta manhã, Senhor. Abre a nossa mente, nos capacita para que possamos entender a Tua palavra e guardar no nosso coração. É o que te pedimos, Jesus, que nesta manhã todos que assistirem possam entender, me dê sabedoria, me capacita para que eu possa também ensinar com exatidez de toda a lição. O que eu te peço, Senhor, eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor a todos aí que estão entrando e vamos estar lendo aqui já a lição 3, hoje, dia 19 de julho, no caso seria, agora estamos em outubro, seria aí do terceiro trimestre, Vamos ler aqui o texto áureo, que diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó, capítulo 1, versículo 6. E o que a verdade prática vai nos dizer? Segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só venceremos com armas espirituais. Primeiro, para a gente poder entender o que Jó passou, nós temos que entender primeiro quem é a pessoa de Satanás. Existem algumas perguntas que, sem sombra de dúvidas, todos nós já fizemos em alguma etapa de nossas vidas, é sobre a pessoa de Satanás. Sabemos de um todo que ele é um ser maligno, que tem intenções conscientemente de destruir, de matar e roubar, Primeiro significado de Satanás, sabemos que é adversário. Adversário de nossas almas. Por que adversário de nossas almas? Porque a intenção de Satanás é levar a nossa alma para o inferno.
Por isso que ele é. O significado da palavra Satanás é adversário. Quando falamos de adversário, ele é o adversário de nossas almas. Porque a intenção dele não é levar o nosso corpo, levar os nossos bens materiais. A intenção de Satanás não é levar a nossa casa, não é levar o nosso carro, é levar a nossa alma. Porque ele sabe que a alma é o importante, né? Por isso que ele é adversário das nossas almas. Tanto que quando ele chega perante a Deus, a gente vai chegar lá nessa parte. Deus coloca limite dizendo: toque em tudo, menos em sua alma. Porque Deus sabe que é a alma que é importante. Então, primeiro, iremos descobrir aqui um pouco sobre a pessoa de Satanás, sabendo que ele é um ser, né, maligno. Deus criou Satanás? Não. Sabemos que Deus criou um anjo, né? Lá em Isaías, capítulo 45, 6 e 7, vai dizer que ele era filha da alva, brilhante luz. Então, ele era um anjo e se tornou Satanás. Deus não criou, né? Porque Deus criou os anjos. Deus criou os anjos. Tudo quanto existe neste mundo, acima do céu, embaixo da terra, Deus criou. Deus criou os anjos. E outras perguntas também que muita gente faz é: Deus criou o mal? Sim, Deus criou o mal. Também está em Isaías 14, capítulo 12 a 16. Deus criou o mal. Ele diz: eu criei o bem e eu criei o mal. Tanto que no jardim do Éden, lá tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem criou? Deus. Deus criou o bem, Deus criou o mal. Só que acontece com Satanás? Satanás, o anjo antes, ele prova deste mal, que é a rebeldia. Ele se torna um anjo rebelde. Quando ele se torna um anjo rebelde, ele cai do céu, como está pré-escrito em Isaías capítulo 14. Ele cai e dali ele se torna Satanás, né? Então, a partir dali, ele não é mais anjo. O anjo provou do mal, que é a rebeldia, e se tornou Satanás. Um outro item que não devemos esquecer é que Satanás é um ser limitado, porque ele não é autoexistente. Ele não se criou Satanás, ele se tornou, porque antes de tudo ele era um anjo. Sabemos que existem várias categorias de anjo, né? Porém, não sabemos em base dizer se ele era um querubim ou um arcanjo. Porém, lá em Isaías, eu vou ler, estar lendo para vocês. Lá em Isaías 14, se você pode, eu vou estar lendo aqui para vocês. Isaías capítulo 14, versículo 12. Olha o que diz: como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus. Exultarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei de banda dos lados do norte. Então, ele era se chamado, né? Ele era se chamado Estrela da Manhã, Filha da Alva. Ele tinha um nome bonito, porém, quando ele prova do mal, que é rebeldia,
ele se torna Satanás. Vamos estar lendo aqui novamente a verdade prática vou ler novamente. Segundo as escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade. Só venceremos com armas espirituais, né? Como está escrito lá em Efésios 6, a partir do 10 em diante. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades celestiais. Porque sabemos que Satanás, ele é um ser real e espiritual. Nós não o vemos, mas nós sentimos a sua presença maligna, como também sentimos a presença de Deus gloriosa. E venceremos Satanás como? Através da oração, através das nossas armaduras espirituais, que é a fé, para que possamos vencer este ser maligno e invisível. Amém? Vamos estar lendo aqui a leitura bíblica em classe, que está em Jó capítulo 1, do versículo 6 ao 12, e logo em seguida do capítulo 2, 4 e 5. Amém? Que diz assim o versículo 6 do capítulo 1. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e ao seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens e verás na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó capítulo 2, o 4 e o 5. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a... Voltamos já. Amém? Então, uma das coisas que aprendemos aqui também no texto, que Satanás, ele não é onipresente. Ele não é igual a Deus, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Está no próprio texto, onde Deus pergunta: De onde vens? E ele responde: Vim de rodear a terra, de perambular pela terra. Então ele observa as nossas vidas nos rodeando. É o que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 5. Porque o inimigo, ele fica ao nosso derredor, rodeando para nos tragar, brangindo como um leão, né? Então, ele fica nos observando, né? Mas não em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele fica ao nosso derredor, nos observando. Vamos ler aqui a introdução. Uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Ele é um ser real. Todo mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Todo sofrimento experimentado pelo homem de Uz, mesmo sem
a consequência histórica disso foi motivado por uma ação maligna. Ali o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, nesta lição, abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. Então, aqui está dizendo que o diabo ele existe. Muitas pessoas, não digo os cristãos porque sabemos que ele existe, mas isso é um perigo, porque sabemos que ele existe. E uma pessoa acreditando que ele não existe, essa pessoa ela vai ter a tendência de fazer exatamente tudo que ele gosta, tudo que ele quer, tudo que ele deseja. Olha o que diz o tópico primeiro, o livro de Jó e a natureza de Satanás. Um ser espiritual é uma das características porque ele é um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas o revela como um ser real. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás que nos permitem conhecê-lo melhor. Em primeiro lugar, conforme o livro apresenta, o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos, representada no texto pela expressão os filhos de Deus, já lá em Jó capítulo 1, versículo 6. Os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Deus está se dirigindo aos anjos. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas à sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade de rápida locomoção do diabo quando rodeava a terra em passear por ela. Então já entendemos o que eu expliquei no começo, que ele era um anjo. Então, por ele ter sido anjo, ele tem as suas habilidades, porque ele é um ser espiritual. Ele não é um ser natural. Ele foi criado por Deus para ser um anjo, embora não sabemos a categoria, né? Se era um querubim ou um arcanjo, enfim. Ele foi criado para ser um anjo. Quando ele prova dessa rebeldia, que é o mal, ele se torna Satanás. Então, ele não é um ser onipresente, ele é um ser sobrenatural, tá? O 2 diz, um ser criado. Satanás é um ser criado. Mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente, ao contrário de Deus que criou todas as coisas. O anjo que se tornou Satanás, ele deixa bem claro o texto. O anjo que se tornou Satanás, Deus não criou Satanás, ele se tornou Satanás. Teve uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo. Ele fora um anjo bom como os demais. Assim ele é uma criatura, não o Criador. Por isso o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Como ele não é autoexistente e semelhante às outras criaturas que povoam o universo, não é um ser incriado. O diabo é uma criatura limitada. Foi um dos primeiros pontos que eu mencionei aqui no começo. Ele não é um ser. Que eu li aqui, Satanás é um ser limitado porque ele não é autoexistente. Ele não é um ser incriado.
Ele foi criado como um anjo. Então ele não tem poderes além do nosso Deus. Ele não tem poderes que ultrapassam o poder de Deus, porque sabemos que na Bíblia diz que todo o poder está nas mãos de Deus. Ele tem as suas habilidades por ter sido um anjo, porém ele é limitado. O livro de Jó explica isso, que ele é um ser limitado. Deus disse a ele: você pode tocar em tudo quanto ele tem, só não toca na sua alma, não toca na sua pessoa. Já foi tocado até na sua saúde, mas a sua alma, o seu ser estava em Deus, estava intacto em Deus. Então, ele é um ser que tem limites. Então, é por isso que aprendemos que tudo que acontece em nossa vida é permissão de Deus. O diabo, ele não faz nada, sem Deus permitir. Nada. Se Deus criou o bem, se Deus criou o mal, nós somos colhedores daquilo que plantamos. Então, ele é um ser limitado. E ele obedece a Deus. Ele obedece a Deus quando Deus diz a ele: toque em tudo quanto tens, menos em sua alma. Ele obedece. Até aqui Deus deu a ele, para provar a fé de Jó. Então, o que aprendemos é que ele é um ser espiritual. Ele não é autoexistente. Ele não é um ser incriado. Ele foi criado para ser um anjo. Então, por sido criado por Deus, ele é limitado. Deus não criou Satanás. Deus criou um anjo. Amém? O terceiro diz: um ser dotado de personalidade. Além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala e possui capacidade argumentativa. Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo, lá em Mateus capítulo 4, né? Sabemos que Jesus ele foi tentado, porém, ele não conseguiu ver fraqueza em Cristo. Jesus ele foi tentado, porém, Satanás ele não conseguiu ver fraqueza em Cristo. Em Mateus capítulo 4. No livro, além de expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Ele conhecia a vida de Jó. Isso faz dele um ser perspicaz. Isso faz dele um ser perspicaz. O que é perspicaz? Que tem agudeza de espírito, sagaz, inteligente. Sabemos que Satanás, ele é um ser inteligente. O apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia quando disse que não lhe ignorar o ardes, e que lhes valia de métodos sofisticados para atingir as pessoas. Em 2 Coríntios 2. Assim, Satanás usou de seu conhecimento e perspicácia para atacar Jó. Então, assim, sabemos que ele afligiu a Jó de todas as formas, porque ele é um ser de personalidade. Ele assume atributos de um ser pessoal, como argumentos. Os argumentos que ele usou. Quando ele se apresenta para Deus, ele diz: tu rodeastes ele de bens, ele tem tudo que desejas. Ele é um filho obediente porque
Ele tem de tudo. O Senhor dá tudo para ele. Então, ele usa argumentos. Ele é um ser que usa atributos de um ser pessoal. Ele usa argumentos para poder interferir naquilo que temos. Essa característica para de uma forma mais explícita em Mateus capítulo 4, que é na tentação. Então, além dele trazer todo esse sofrimento, ele tem argumentos, para poder trazer todo este sofrimento como ele trouxe a Jó. E o que o apóstolo Paulo diz é não lhe ignorar, nós não podemos ignorá-lo. Subestimar a Satanás, por quê? Mesmo sabendo que ele é um ser limitado, ele é um ser inteligente. Ele, além de um ser inteligente, ele se aproveita de nossas fraquezas. Então, ele sabe onde é o nosso ponto fraco. Ele sabe qual é a nossa maior tentação, Existe uma frase que diz assim: o nível de tentação que o inferno investe em você revela que tipo de crente nós somos. E faz todo sentido. Se o nível de tentação que ele investe em você, ele sabe da sua fraqueza. E ele vai te tentar naquilo sempre. Porque ele sabe que ali é a sua fraqueza. E ele quer que você caia naquilo. Então, ele, por ser um ser de personalidade, ele tem argumentos. Não podemos ignorá-lo. Não podemos subestimar, porque ele é um ser sagaz, árduo, maldoso. Temos que estar sempre armados com as nossas armaduras espirituais para lutar contra este ser maligno. Porque ele é inteligente, ele conhece as nossas fraquezas, ele nos observa e ele vai nos tentar naquilo onde somos fragilizados. Então não podemos ignorá-lo. Ele tem toda essa capacidade de trazer o mal às nossas vidas. Mesmo por permissão, se Deus permitir. Qual é a arma que iremos usar contra este mal? Então, aprendemos que no 3 ele é um ser dotado de personalidade. Ele cria argumentos para poder nos afligir. Tópico 2 diz assim: o livro de Jó e as obras de Satanás. Dor e sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Através de suas ações é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. É da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. No livro, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento, até então sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Primeiramente, o diabo atingiu as posses dele e o que fez o patriarca sofrer ao ver seu patrimônio destruído repentinamente. Da mesma forma, houve grande sofrimento em Jó quando ele viu a tragédia se abater sobre sua casa, pois sua família foi devastada. Entretanto, o sofrimento do homem de Uz não cessou com a perda da família. O diabo infligiu com uma doença que o fez padecer dor e isolar-se de todos. Então, aqui você pode observar que ele queria encontrar a fraqueza de Jó. Foi o que eu disse aqui. Ele se aproveita de nossa fraqueza. Então, até então, ele rodeava, observando a Jó, encontrando uma fraqueza. E quando ele vê, ele toca em tudo que Jó tem até encontrar a fraqueza. Dizendo: com a permissão de Deus, tocarei em teus bens. Quando ele toca nos bens de Jó, ele vê
que Jó ali não se esmorece nem blasfêmia, porque a intenção dele era fazer Jó blasfemar. Quando ele toca em seus filhos, Jó também não blasfema, porque ele queria encontrar de alguma forma qual era a fragilidade para que Jó viesse a blasfemar. Aí quando ele pede permissão para tocar na saúde, ele diz: agora ele blasfema contra ti na tua face. Só que mesmo ele tocando na saúde, Jó também não blasfema. Então ele procura a nossa fragilidade. Como ele não encontrou em Jó, foi preciso ele tocar em tudo para poder achar, para poder procurar e fazer com que ele blasfemasse. Então ele tocou em tudo. Quando ele toca em tudo, vem o sofrimento. E quando sofremos, obviamente nós reclamamos. É automático. Por que Deus de tanto sofrimento? Já começa a vir os questionamentos. Por que Deus aconteceu isso? Por que Deus permitiu isso? É tanto que quando a sua esposa diz, nas traduções de hoje, né, amaldiçoe-se Deus e morre, ele diz: aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal tu rejeitastes? Porque tudo que ele tinha foi Deus que deu e ele aceita que Deus o tire, mesmo da pior maneira. Ele mostra essa fé para que a gente venha aprender como ele. Porque hoje em dia, qualquer coisa que perdemos, já reclamamos. Não aceitamos perder nada. É difícil perder, mas hoje é muito difícil nós acertarmos isso. Perder alguém da família, ou perder um bem que custou muito tempo para ter, é difícil. Mas, por muitas vezes, Deus prova a nossa fé, não nos dando algo ou prometendo algo e esperamos que cremos naquilo. Mas Deus nos prova muitas vezes a nossa fé retirando aquilo que a gente tem. É o mesmo de Abraão. Deus não provou a fé dele quando lhe fez a promessa que ele teria um filho. Deus provou a fé dele e o amor dele quando Deus pediu o seu filho, para saber onde estava o coração de Abraão. Naquilo que ele recebeu ou naquilo que Deus é? Então, quando perdemos algo, é sofrimento. Quando perdemos algo, é dor. Então, foi preciso Satanás tocar em tudo realmente que ele tem, para saber aonde é que ele ia blasfemar. Perdendo o carro? Perdendo a casa? Perdendo seus filhos? Perdendo seu emprego? Perdendo tudo que tem? Onde é que ele vai blasfemar? Ele foi logo no material, mas já provou logo que ele não é pegado a isso. É tanto que quando ele diz Deus me deu e Deus tomou, porque ele não reconhece, como eu já disse uma vez aqui, e hierarquia satânica sobre a sua vida. Ele conhece que foi Deus que tirou dele. Deus deu e Deus tirou. Deus tem o poder. Não é o diabo que tem esse poder. O diabo fez por permissão de Deus, mas não por conta própria. Eu vou ali e vou destruir. Eu vou ali e vou fazer. Não. Foi porque Deus permitiu. Então, quando ele diz Deus me deu e Deus tomou, porque ele reconhece que foi o próprio Deus que permitiu tudo isso acontecer. Independente por intermédio de alguém, por intermédio de Satanás, que operou toda essa destruição. Ele reconhece que foi Deus que fez. Né? Então, sempre quando passarmos por um momento de dor, de sofrimento, de perda,
É difícil, mas temos que pensar antes de qualquer outra coisa. Deus me permitiu passar por isso. Se Ele quer provar a tua fé, se Ele quer saber sobre o seu coração, se Ele quer que você alcance lugares, é Deus que permitiu. É Deus que permitiu você chegar a este ponto, né? Então não sabemos os planos de Deus. Os planos de Deus, qual que foi? Restituir tudo que Ele tinha em dobro. Era muito mais do que Ele tinha. Era muito mais do que Ele possuía, né? Então o diabo, ele não tem esse poder para tocar e destruir. Existem realmente brechas que deixamos, que é onde ele se aproveita disto. E ele vê a oportunidade de se entrar das nossas brechas e dali fazer o que ele pretende fazer, que é o mal, né? Porém, quando deixamos essas brechas, né, nós temos o nosso Deus que nos guarda e naquele momento ele vai intervir para que a gente possa orar mais, ter fé mais e aniquilar esse mal neste momento que deixamos a brecha, né? Olha o que diz o 2, acusar. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso, ele também acusa, faz parte de sua natureza acusar. Foi o que ele fez com Jó, lá em Jó capítulo 1, 10 e 11. O diabo o acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse, assim como fez posteriormente com o apóstolo Pedro, querendo cirandá-lo, em Lucas 22. O diabo quis fazer o com Jó. O livro de Apocalipse mostra a acusação como a missão do diabo. Vamos ler lá em Apocalipse capítulo 12? Para você ver como acusar é algo diabólico. Não é julgar, é acusar. É o papel dele, acusar. Apocalipse capítulo 12. Troncar agora aqui de venda lá fora. Quer dar paz do Senhor aqui para Jéssica, missionária Jéssica, minha irmã. Amém? Lá em Apocalipse capítulo 12, o 10, que diz: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada esta a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder, e a força do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, é bem claro que quando ele vem por rodear a terra, ele estava vindo ali para acusar alguém. Para acusar alguém. Quando Deus fala, vistes meu servo Jó, é a mesma coisa de Deus estar dizendo, encontraste alguma acusação sobre ele? Tem alguma acusação para fazer sobre ele? Ele não tinha. É quando entra a personalidade dele, argumentativa, dizendo, mas ele tem de tudo. Mas ele tem de tudo. Você vê que a Bíblia é clara em dizer, nesse capítulo 12 de Apocalipse, porque o acusador de nossos irmãos já é derribado. Isso aqui já é um outro texto que fala sobre a mulher e o dragão, em referente ao Apocalipse, mas é retirado daqui a prova viva de que ele é acusador. Ele é acusador das nossas almas. Ele fica o tempo inteiro nos acusando, né? Dizendo, por muitas vezes,
você não é capaz, você não merece estar na igreja, você pecou, você blasfemou contra Deus, você não merece cantar, você não merece estar na igreja. Ele é acusador de nossas almas. Mas naquele grande dia ele será derribado, como está em Apocalipse capítulo 12. Ele será derrubado. Então, você vê que é parte dele acusar. Então, quando ele se apresenta a Deus, ele não tem argumentos para acusar Jó. Então, através dessa dor e sofrimento que ele traz a Jó, ele quer encontrar argumentos. Ele quer encontrar acusações e ele não encontra essas acusações. O 3 diz: por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. É o papel dele. Também faz parte da sua natureza tentar pessoas. Pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os salbeus e os caldeus, povos até então nomades, a dizimarem os bens de Jó. É característica do diabo incitar e tentar para o mal. Ele sempre vai tentar para o mal. Se ele souber das nossas fraquezas, ele vai desdobrar tudo que temos para o mal, para fazer o mal. Foi o que eu falei no início. O nível de tentação que ele investe em você é porque ele sabe da sua fragilidade. Ele sabe onde é fácil você cair. Mas se estivermos armados com a nossa fé em Deus, com as armas espirituais, venceremos este mal, Como Jó ali, ele venceu, ele triunfou. Ele triunfou. Jó, ele tirou a posse de Satanás. Tirou o poder que ele teve ali ao momento de trazer todo esse sofrimento dele. Descredenciou a Satanás dizendo que ele não tem poder de fazer, mas Deus tem poder, Vamos estar lendo o último tópico? Que é o 3, que diz: o livro de Jó e a casa de Satanás. Queda e ruína de Satanás. O vocábulo, o ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda, ruína. O livro de Jó retrata de forma nítida o acaso final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto, mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que seu silêncio fala alto. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Então, para você ver aqui que como ele foi descredenciado de todo o poder, mesmo Deus em silêncio, Deus deixou ele agir com mal. Aí já no capítulo 3 em diante, ele já não aparece mais. Porque o texto não é focado nele. O texto não é trazer ele como o personagem. Não. Créditos nenhum tem que ser dado a ele. A Satanás. Crédito nenhum tem que ser dado a ele. Mostra a ação dele. Mostra a parte dele. Mas crédito nenhum tem que ser dado a ele. No capítulo 3, a partir do 3, ele não aparece mais. Ao que diz o restante, não é, pois, o propósito do livro pô-lo em evidência, nem tampouco superestimar o mal. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu o seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. Então, ele fracassou. Essa é a verdade. Ele fracassou. Exceto os dias de Cristo, após a ressurreição,
Eu acho que ele nunca passou tanta vergonha, porque ele fracassou. Tentou encontrar acusações, tirou tudo quanto ele tinha e mesmo assim não conseguiu, né? Então Jó nos prova que é capaz de vencê-lo. Nós somos capazes de vencê-lo. Ele não é mais forte que nós. Através da nossa fé somos muito mais fortes que ele. Mesmo ele sendo um ser inteligente, mesmo ele ser um ser espiritual, mesmo ele ser um ser que tem personalidade, né? Mesmo ele não, até mesmo algo que não dar aí poder a ele, mas nós somos capazes de vencer. Quero dar paz do Senhor aqui para a irmã Nair. Deus abençoe a irmã Nair. Nós somos capazes de vencê-lo, nós somos capazes de vencê-lo, né? Mesmo nós não enxergando, nós temos as nossas armaduras espirituais e Jó usou elas. Jó usou essas armaduras. Foi através disso que ele venceu. Porque ele não deu o que o diabo queria. O que o diabo queria? Blasfemar, murmurar, pecar contra Deus, né? Questionar. Mas ele fracassou. Satanás fracassou. Jó, ao 2 que diz: Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas um final apoteótico, né? O que quer dizer apoteótico? Que lembra apoteose, glorificante, né? Ele teve um final glorioso. Jó foi submetido a uma prova de fogo e mesmo sendo chamuscado pelas chamas de sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou. A graça estava oculta, mas estava lá. É interessante o texto que mesmo Deus em silêncio e só fala com ele quando a prova acaba, mas Deus estava observando, né? Observando ele de perto. A graça estava ali sustentando Jó, em oculta, mas estava sustentando. É interessante isso, que sabemos que mesmo o silêncio de Deus não significa que ele não esteja trabalhando, não significa que ele não esteja presente nos dias difíceis. O silêncio de Deus não significa que ele esteja de mãos atadas ao nosso favor, né? Porque chegam pensamentos em nossas mentes dizendo: será que Deus não vê todo esse sofrimento e não está fazendo nada? Ele está agindo, né? Ele está fazendo. O próprio texto diz isso, né? A graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno, ela se manifestou. Sabe onde? Lá em Jó 38. Né? Jó 38 primeiro, vamos ler? Só para vocês poderem entender. Passou-se 38 capítulos. Deus veio responder só depois. Você vê que dificuldade ele passou. Não existiu outro homem no Antigo Testamento que sofreu tanto quanto Jó. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora finge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei e tu responder-me. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência? Depois de 38 capítulos, Deus vai responder, 37, Deus vai responder no 38. Né? Quando Deus pergunta a Jó: agora você vai ficar de pé, né? E você vai me responder tudo quanto eu te perguntar. Onde estava tu quando eu fundastes a terra? Deus estava dizendo: sou eu que criei tudo. Tudo que você passou foi porque eu permiti. É o que Deus estava dizendo a ele.
Ele também se manifestou trazendo alívio, paz e livramento a Jó. Deus mesmo no momento certo testemunhou que Jó era um homem que ele sempre disse que era justo, reto e temente a Deus, né? Então, um dos pontos que essa lição nos deixa é que nós temos que ter fé quando nós perdemos também. Porque é principalmente no momento de perdas, não de ganhos, que aperfeiçoamos a nossa fé. Aperfeiçoamos o nosso entendimento com Deus. Porque é no momento de mais sofrimento que nós temos que nos aproximar de Deus. Porque no momento bom é fácil, né? No momento mais difícil que temos que nos aproximar de Deus e saber que mesmo em silêncio, Ele está conosco. Mesmo em silêncio, Ele está conosco. Glória a Deus. Amém? Já estou concluindo aqui. O que diz aqui a conclusão? O livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de uma forma real. E a partir da revelação divina da história bíblica, desta forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado este fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de João, 1 João 5,18. Por isso devemos descansar em Deus, né? Então a mensagem que a lição nos deixa hoje é que nós devemos descansar em Deus. Nada foge do controle de Deus. A nossa vida está no controle de Deus. Mesmo com tudo de ruim acontecendo. E a gente acha que Deus está tão longe. Deus está mais perto do que imaginamos. Então nada foge do controle de Deus. Tudo Ele criou, tudo Ele fez. Do que pode fugir da mão dele? Nada. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. O diabo, ele jamais vai entrar nas nossas vidas e fazer o que ele bem entender. A prova está aqui. Ele vai encontrar acusações. Ele vai tentar encontrar acusações. Quando ele não encontrar, Deus pode ou não permitir de que ele toque em algo para provar nossa fé. Então entenda algo. Nada foge do controle de Deus. Nada, nada. Satanás, nós não devemos ignorá-lo. Ele é adversário de nossas almas. Não devemos ignorá-lo, subestimá-lo, porque ele é um ser inteligente, né? Sabemos de que Deus não criou Satanás, ele se tornou Satanás. Deus criou um anjo, um ser para servir a Deus, para estar com Deus, e quando ele prova do mal, ele se torna Satanás, ele prova da rebeldia. E ele é um ser limitado. Ele não pode tudo. Quem pode tudo só é Deus. Amém? Que essa lição possa abrir a nossa mente, entender o poder de Deus, entender sobre a fé de Jó e o que ele nos deixou, né, de ensino e prova viva de que perder não é o fim. Pode ser o começo de receber tudo em dobro do que perdemos, né? Porque Deus tem esse poder. Amém? Quero agradecer aqui ao pastor Abelardo por aqui abrir essa oportunidade de eu estar dando essa aula também, né? Da lição número 3. Deus abençoe pastor Abelardo, Deus abençoe a irmã Nair,
Deus abençoe a irmã Jéssica, a todos que assistiram essa live, que possamos cada dia mais aprender com a palavra de Deus. Amém? Quero aqui orar e já agradecer a Deus por esta aula que Ele nos concedeu esta manhã. Amém? E abençoar você e toda a sua família. Ore comigo em nome de Jesus. Senhor Jesus, quero te agradecer por esta aula, a qual o Senhor nos concedeu esta manhã, que possamos entender, Jesus, que a nossa fé tem que estar em Cristo e que Cristo é a nossa fortaleza, que nada foge do controle das mãos de Deus e que possamos entender quando perdemos, quando ganhamos, que é somente permissão de Deus. Pai, eu te agradeço por essa aula, por cada um que assistiu, por cada um que entendeu, cada um que abrangeu essa aula, meu Pai, e entendeu com clareza. Nos ajude, nos fortalece, que possamos ter um dia abençoado, a noite está na tua casa, cultuando a ti em louvores e adoração. Pai, eu te agradeço por cada vida e venha, meu Pai, estar conosco todos os dias, meu Pai, como diz a tua palavra. Sabemos que o teu silêncio não significa que o Senhor não esteja trabalhando, mas sim que o Senhor está presente, vendo de perto e nos abraçando a cada dia. Obrigado, Jesus, por esta aula. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe essa família. Fique na paz em nome de Jesus.